Sejam bem-vindos a mais um IELCast para todo o mundo do Piauí, para o mundo, com mais uma edição. Lembrando que nós estamos no ar todas as terças, quintas e sábados, sempre ao meio-dia. Portanto, já ativa o sininho, dá um like, tem o nome aqui embaixo, compartilha. Eu vou desafiar você a compartilhar e marcar o cara que você mais gosta e o cara que você mais odeia, pra assistir esse conteúdo aqui. Então você marca aí, manda o cara comentar, comenta aí o que é que você achou dessa conversa. Se inscreva, rapaz. Mas se inscreva, é de graça, um conteúdo desse maravilhoso. Vai viajar? Esquece música. Consuma conhecimento, que é muito... Conteúdo, né? Conteúdo, muito melhor. De eu aumentar um pouquinho, meu microfone vai ficar melhor ainda, não é verdade? Então não esquece, também a gente está no nosso canal secundário aqui embaixo, no MN+, tá bom? Meio Norte Mais, nosso canal secundário. A gente ainda tem um terceiro canal, que é o canal de cortes. As principais partes para você compartilhar, para fazer Reels. Enfim, né? Você vai lá e faz e tal. E é muito legal, tá legal? Tudo bem? Rapaz, você tá bonito, cara. Maravilha, ó. Heron. Veste o homem atual. E ficou bacana, cara. Camisa cinza, camisa pola pra visitar. Meu óculos, tudo. Ficou, tá lindo, o óculos tá é da Ótica. A Ótica mais moderna. Aliás, cadê o voucher da Socorro aqui da Ótica, hein? Mas tá aqui, ó. Heron veste o homem atual. Gostei da camisa, cara. E me veste também, né? Porque você é um homem atual. Com certeza. É verdade. Maravilha. Gostei. Essa blusa a mulher gostou? Também. E você tá vendo aqui, ó. Eu tô vendo aí, uma melancia. Não tem não, cara. Grande. E hoje a gente tem um prazer gigantesco de receber uma mulher vencedora, uma maravilhosa aventureira, né, desbravadora do mundo. Ela dá pouquíssimas entrevistas e a gente tem esse prazer de recebê-la aqui nesse bate-papo. Sem falar da agenda, né? A agenda, ela, claro que separou pra gente aqui. Pode trazer aqui meu voucher aqui. Opa, maravilha, hein? Muitíssimo obrigada. A Ótica. Ela que mora na Europa. Aliás, você já recebeu o seu... O meu voucher? Não, voucher não. Você não disse que tem um primo nos Estados Unidos e um outro em Portugal? Sim, eu tenho o Barack Obama nos Estados Unidos. Quer ser o primo? É, claro, sem dúvida. Rapaz. E quem mais na Europa que você tem? Na Europa tem muitas pessoas que mas não vai lá. agora não, né? Não, agora não, só em 2023. Só 2023. Uma salva de palmas para Socorro Sampaio! Socorro Sampaio, seja bem-vinda! Que honra recebê-la! Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns pelo projeto. Muito inovador, super legal. Podcast eu amo, ouço sempre. É consumidora, né? Demais. Parabéns pela iniciativa. Gente, já mal salgadinho. Já tem comida, aqui já tem vinho. Tem vinho, tem água. Tratamento já fez VIP, o teste, né? Já fiz o teste, atenção, tô sem máscara porque fiz o teste negativo. É o terceiro que eu já faço depois que eu cheguei. Depois chegou. E se eu sei que você gosta de muita coisa boa, aqui tem a Ótica. Lá tem óculos maravilhosos da Dior, da... Da Prada. Fend. Que é Prada. italiana. Você pode escolher lá no Shopping Rio Poti, você tem 50% de Maravilha, desconto. hein? Opa! Qualquer óculos. O que você quer. O que você quiser. O que você quiser, você tem 50% de desconto. Óculos de grau, 50%. Muito obrigada. Irei, sem falta. Vou mandar foto para você. É um presente depois. da Ótica. Se você quiser me presentear, eu aceito. Não, é dela. Eu quero até que você me dê o seu, porque aí 50 com 50, 100 já não dá vou pagar certo, nada. né? Já dá certo. Socorro Sampaio. Nome completo? Olha, eu entrevisto, eu não sou entrevistada com frequência, então eu tô tão nervosa, vocês não têm ideia. Aqui é mesa de bar. Nervosa. Tem um vinho aí, eu tô com um whiskyzinho aqui. Seja gentil comigo. Claro. O meu nome é enorme, eu lembro que no colégio, primeiro dia de aula, eu tinha que ler o nome completo para ver se estava certo. Então, Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Teixeira Filha. São 6. E eu moro na Irlanda que todo mundo só tem 2 ou 3, porque é comum, por exemplo, você nasce John Smith, que é o sobrenome mais comum da Irlanda, é como se fosse o Silva aqui no Brasil, né? Qual? Um sobrenome... Smith? Desculpa, Murph. 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 Então, eles escolhem, quando eles escolhem na hora da confirmação, né? Depois da crisma, é um país católico, um segundo nome. Então, geralmente é John Paul, mas é só isso. Não. E o sobrenome, só tem um.
Então, quando eu chego lá para falar meu nome, e eu sempre... E ele fala, nossa, que nome grande. Não é tipo aqui, Francisco e Eldson de Paiva Vasconcelos. Olha, aí eu falo para eles, eu falei, não, porque eu sou da família real do Brasil. Ah, é verdade. Família real brasileira é um nome muito... É um extenso. O teu, Kilson? Porque é muito Kilson grande. Dione dos Santos Rocha. Tá vendo? Ó, só 3. Ah, tá vendo? Não, 4. 4, é verdade. E aí, você nasceu em Teresina? Eu nasci em Teresina, no centro de Teresina, Zona Sul. Nasci em casa. Rua Coelho de Resende. Foi mesmo? Foi um parto em casa, com uma parteira. Que a mamãe queria que eu chamasse o tempo inteiro de mãe e eu me recusava a chamar de mãe. Eu, como criança, falava, mas ela não é minha mãe. Eu acho que era um costume da época, sabe? Século XVII, quando eu nasci. É antigo, claro que não, né? Mas era um hábito antigo, né? Era pois parteira. Eu nasci em casa. E essa família, como é que era? Era uma família de posses como? Uma classe média? Era uma família de classe média. Era uma família muito unida. Eu realmente, eu nunca vi meus pais brigando. Eu nunca vi falando nome feio. Uma coisa que eu nunca me acostumei, eu não consigo falar palavrão, porque nunca fez parte da minha família. Éramos unidos. Meu pai era muito rígido. Muito duro. Muito duro. Meu pai era um tipo de homem que se na mesa, no almoço, a gente tinha que comer tudo. Se não comesse, ele fazia comer. Então, já fez, irmão meu, tinha uma que não comia quiabo. Ele mandou a minha mãe preparar uma panela de quiabo, colocou o prato na frente e falou, hoje você vai comer esse quiabo. E esse irmão chorava e queria... E a mamãe, ai, não faz isso. Faço. Meu pai era muito rígido, muito rígido. Já minha mãe era mais soft, um pouco. Meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 56 anos, muito, muito, muito jovem. Novo, né? E a mamãe ficou aquela, o pai e a mãe de todo mundo, e levou a família, que somos 6. São 2 mulheres e 4 homens. 2 mulheres e 4 homens. É uma família bem grande. É grande. Como é que foi essa convivência ali? Eu pergunto sempre se as pessoas lembram dessa memória infantil, né? Tem gente que... Lembro demais. Lembra? Tem gente que tem uma trava, né? Desses espaçamentos. Graças a Deus foi uma família muito equilibrada e muito feliz. Realmente eu não tenho trauma, eu só tenho lembranças boas da minha família. Os 4 homens são mais velhos, há uma certa diferença grande de idade entre os meninos, e depois a mamãe sempre queria ter uma mulher. Então veio o primeiro homem, segundo, terceiro... Não, primeiro a primeira nasceu morta. Aí depois nasceu um que também morreu. Então vieram homem, a mamãe queria mulher. Aí eu nasci. Tu é mais... Tu acaba sendo... Então, na verdade, éramos 8. A quarta, 2 morreram. Não, eu já sei... 7ª. 7ª. Isso. Depois você só tem uma. Pois é, aí eu fiquei... eu queria uma irmã, mamãe, eu queria uma irmã. Aquela pedindo uma irmã, e minha irmã veio quase 6 anos depois. Putz. Pois é, então tem uma certa diferença. Você era caçula, né, até então? Isso, caçula. Mas lembro demais brincando com meus irmãos nas férias. A gente ia pro interior, Matias Olímpio ou Pedro II, que minha tia mora em Pedro II. Sabe, Suíça piauiense. De buscar Guabiraba. Ela já gostava da Europa dessa época. Era Suíça piauiense. Guabiraba, banho de riacho, piqui, acho que meu amor de piqui veio de lá. Uma fruta que eu nunca mais vi, e como eu queria encontrar aquela fruta de novo, que chama... Esqueci. Diga que eu vou atrás agora. Gente, Antoniel tá aí pra isso. Não lembra? Não existe, não lembro. Mas tucum, nunca mais comi tucum. Tucum, pitomba. Mas não é tucum, é uma fruta... Diferente. Exótica. Depois bacuri? É a idade. Bacuri. Que idade. Adoro bacuri. É bom o bacuri. O sorvetinho de bacuri tem seu valor. Aqui no Nordeste... Pronto, então. Essa história de minha mãe. A mamãe lá em casa sempre tinha a história da sobremesa para visita. Sempre teve. Tinha que chegar na minha casa, não comer, meu Deus, tinha que ter um doce, a tradição da gente tem que ter um doce, tem que ter um... Então a mamãe fazia a sobremesa para sempre muito nosso, tinha que ter a sobremesa para visita. E a mamãe fazia um famoso creme de bacuri. E eu amava. E ela colocava no freezer, no congelador, e eu ia e comia, e a visita chegava, não tinha mais. E ela falava, um dia eu vou te fartar de bacuri. E um dia ela fez. Ela fez uma travessa enorme de creme de bacuri. Eu não sabia que era para mim. Quando estava congelado, ela, na famosa mesa, me sentou na cabeceira, que era o lugar do meu pai. Falou, tá aqui, fiz para você, agora você vai comer. Eu comi.
Comeu toda? Não consegui comer. Mas como eu comi. Mas desde então eu não consigo mais comer. Desde esse dia? Eu enjoei. Eu não consigo mais. Eu gosto da fruta, mas o creme eu não consigo. Você vê como são os ensinamentos, né? Naquela época, meu pai, ele no dia que descobriu que eu estava fumando cigarro, ele comprou 3 carteiras de cigarro e fez eu fumar um atrás do outro. Olha só. Um atrás do outro, um atrás do outro. Aí eu digo, nunca mais eu quero pegar. Era mais ou menos. É bem isso. E aí, Socorro, o seu pai faleceu e eles trabalhavam com o que, sua mãe e seu pai? O meu pai era funcionário dos Correios. E depois trabalhou como gerente do Esplanada, uma loja de tecido. Eu lembro do Esplanada. Isso. E minha mãe era auxiliar de fiscal de renda. Fiscal de renda. Da Secretaria da Fazenda. Então, morei a vida toda na mesma casa, no centro, na casa que eu nasci. Estudava no Colégio das Irmãs a vida inteira, dos 4 anos de idade até sair para a universidade. Meus irmãos iam para o Diocesano, eu ia para o Colégio das Irmãs, ia a pé naquela época. Hoje ninguém mais anda, ninguém pode, né? Eu ia a pé para o colégio, voltava a pé. O quanto a estabilidade emocional numa casa ela é tão importante para o crescimento do ser humano, né? Fundamental. É fundamental. Minha base realmente foi lindo. Pena que, assim, o curto tempo que eu tive com meu pai, que muitas realizações, muita coisa que eu conquistei, meu pai não vê. Eu acho que vê. Eu acredito que ele vê. Claro que eu queria que ele tivesse aqui para poder abraçá-lo e pegar, mas eu lembro dele todo dia. E ontem, e eu estava falando com minha irmã, eu nunca esqueci do cheiro do meu pai. Sério? Nunca. Eu fecho o olho e nem precisa. Tem o cheiro dele, da camisa dele. É impressionante como fica. Você conviveu com ele de quantos anos a quantos anos? Meu pai morreu, eu tinha 20 anos. 20 anos. Então você conviveu... Muito pouco. Muito pouco tempo, né? Pouquíssimo. Mas sempre um bom exemplo, sempre um ótimo pai. Tranquilo, não saía de casa, era muito calado. A mamãe até que gostava de fazer festa pra gente, aniversário, ele não gostava. Caladão. Acho que eu já puxei mais pro papai esse negócio de festa. Bom na casa dos outros, na minha eu não gosto. Vamos na casa dos outros. Nos outros, né? E o que é que te despertou pra comunicação? Eu fiz vestibular para comunicação por experiência. Tava ainda naquela época era ginásio científico. Era um primeiro ano, segundo e terceiro. Eu estava no segundo ano científico ainda. Eu falei, vou fazer vestibular por experiência, né, para ver como é. Eu realmente não sei, Eldson, por que eu escolhi comunicação. Eu não sei porque. Mas não gostava de rádio, TV, assistia, música? Sim, gostava de escrever, gostava de estudo. Mas depois a gente chega como é que eu cheguei na TV, porque jamais na minha vida eu odiava minhas imagens, eu não conseguia me ver naquelas imagens de TV, né? Que fazia com aquela câmera enorme, VHS, eu me escondia em casa, nunca eu aparecia, porque eu não gostava de me ver, eu não gostava, odiava a minha voz, bababá. Mas peguei comunicação social, era um curso novo, e eu fiz por experiência. Fez vestibular, passou. E passei, mas não podia, porque ainda tinha um ano para cumprir. Aí entramos na justiça, acho que na época éramos 9 pessoas. Que tinham passado por experiência. Isso, segundo ano ainda entramos na justiça, conseguimos. Ingressou. E eu comecei. Aí depois também fiz inglês na UESP, passei, fiz nutrição também, um ano depois passei. Meu pai queria que eu fizesse medicina, sempre queria, e eu meio assim, não quero medicina. Saúde não? Não, mas eu fiz nutrição, gostava mais, mas também nunca segui. E terminei. Chegou a se formar? Sim. Nutrição? Não. Deixei tudo. Só me formei em comunicação social na Universidade Federal. E naquela época a mãe falava que vai fazer? Vai ser o quê, gente? Era o curso estava começando, aquela coisa, né? Ainda tinha muito aquela imagem era engenharia, medicina ou direito. Eram as 3 muito fortes. Pro meu pai eu tinha que fazer medicina. Meu pai tinha muita sobrinha que são médicas ainda, e eu ia ali. Naquela época os pais queriam realizar os seus sonhos nos filhos, era? Mas eu no fundo achava que eu não ia ser jornalista. Não sei porque eu achava, não sei, foi aí, tudo comigo foi acontecendo meio assim. Aí passou? Por acaso, passei, fiz o curso, enfrentei inúmeras greves na época da Universidade Federal do Piauí. O negócio para ter greve naquela época. Mas assim, nesse time, né, da faculdade, você foi começando a querer descobrir mais esse mundo? Não, eu gostava. Sempre gostei, mas eu não sei, eu falava, mas eu vou ser mesmo o quê? Jornal, será? Fazer entretenimento? Eu acho que a gente escolhe o que a gente quer ser, né? Muito jovem. Na época, quando eu passei, eu tinha 16 anos. Caramba! Que eu passei para o vestibular, fazendo segundo ano. Então, passei acho que por segundo semestre na época. Então,
16 anos e meio, no máximo 17, que você começa... Você é muito jovem ainda para saber o que é que você vai Quer ser ser da quando vida. crescer, né? E Muito jovem. Eu falei, eu tenho tempo, se não for isso. E numa época de explosão de hormônios femininos, jovens, se descobrindo, né? É um negócio meio louco, né? É muito jovem a gente. Então eu achei, vou ver aí o que dá. Aí foi levando, foi fazendo. Foi. E entre essas greves e outras me formei, mas já adorava viajar. E tudo aconteceu muito assim mesmo. Eu nunca corri atrás. Deu certo. As coisas vieram, graças a Deus. As coisas foram chegando até você. E qual foi o primeiro passo para entrar num veículo de comunicação? Foi a escrita? Foi o áudio ou foi o audiovisual? Já foi TV. Foi direto? Eu acabei o curso, fui fazer um mochilão pela Europa. Como é? Eu sempre fui ousada, né? Eu sempre fui louca por viagem. Sério? Então, naquela época que, gente, comecinho da internet. Você tinha um... Não, meu curso foi demorando, teve as greves. Porque não foi um curso normal, né? 20 e pouquinho. 20 e pouquinho. Sozinha naquela Aí época. disse, vou fazer um mochilão aqui. Aí eu comprei um guia de turismo, assim, gigante, que era aquele Europa inteira. E viajei. Hoje a gente tem tudo aqui, né? E fui. E, aliás, emprestei para alguém quando eu voltei. Eu queria tanto esse guia de lembrança, nunca me devolveram esse guia. É normal. Não é normal? E o que eu fiz? Foi a primeira viagem internacional. Eu fui fazer um mês de inglês na Inglaterra, que eu sempre gostei de línguas. E um mês de inglês na Inglaterra e 2 meses fazendo mochilão sozinha naquela época pela Europa. Então eu comprei aquele passe ilimitado de viagens de trem. Que dava acesso a todos, né? Porque eles se comunicam Podia aos viajar países. a qualquer hora. E não tinha essa de você conhecer alguém lá, não tinha internet. Então, eu, por exemplo, eu nunca esqueci quando eu cheguei em Viena. Veneza. Viena na minha cabeça. Eu cheguei em Veneza. E então, o que era? Naquela época não era o euro ainda. Cada país tinha sua moeda. Você tinha que trocar, tinha que ser muito... Isso não é de internet de hoje, não, gente. E sozinha. Você chegava de trem, você descia na estação de trem, você tinha que trocar moeda para ter a moeda mesmo em si, para ir por orelhão, para ligar para o albergue. Essa era a prática. Já tinha albergue naquela época? Não, sim, já era albergue. Que hoje o povo aqui chama hostel, né? Mas é albergue. É albergue mesmo, velho. Albergue. Claro que é albergue, o nosso português que eu defendo. Aí você ligava e dizia, tem vaga? Aí eles perguntavam, quantas noites? Eu quero passar 3 noites. Tem. Aí dizia, pega o ônibus tal, venha. Quando eu cheguei em Veneza, eles disseram assim, pega... E isso falando inglês, né? Você já falava? Sim, falava. Pega o barco 15, eu nunca esqueci. Quindity, foi a primeira palavra que eu aprendi italiano. Quindity, o boat. Aí eu falei, você quer dizer o bus 15? E ele, não. Aí eu lembro que ele falou, não, barco, você está em Veneza. E aí você sai da estação ferroviária, e quem conhece Veneza, na hora que você sai, que você vê o principal canal que corta Viena com Veneza, com aqueles barcos. Gente, que coisa mais linda. Eu falei, uau! Mas viajei 2 meses, assim... O passe te dá uma... Porque eu fico pensando assim, como é que você vai Dinamarca, você desce pra Itália... Mas como é que você conseguia o contato do host? No guia. No guia tinha? No guia tinha de todos os países. Porque não tinha internet, né? Aí o que visitar, onde comer, guia de restaurante, tinha o guia, você tinha aquele albergue. Então você chegava, ligava, porque não tinha esse negócio de estar ligando, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu sou muito impressionado com o cheiro. Com cheiro, né? O cheiro, ele traz muita lembrança, demais, né? Demais. Veneza é muito bonita. Cheira bem? Eu nunca passei por essa época que cheira mal. Porque claro, eu já ouvi... tem uns canais, mas na época que quando cheira muito mal, das enchentes e tudo... Mas né, Socorro? Não tem, eu já fui em Veneza, acho que umas 4 vezes. Tem uma já fiz programa lá, o Passaporte em Veneza. É uma cidade belíssima. Eu acho que é uma das mais bonitas do mundo, por ser tão diferente. Ela é muito diferente mesmo. Aí você foi e essa experiência foi te acumulando. Você imagina que a menina sai da faculdade, cara, e diz, vou fazer um mochilão. 17, 18 anos, Socorro, ali? Era uns 20, ela falou. 22. Cara, é uma ousadia. 22, 23. Você chegou a aprender inglês, foi na UESP aí? Não, eu aprendi no IASUS. No IASUS? Ainda tem IASUS ainda. Eu não sei se tem. Depois dei aula de inglês no IASUS para criança. E para adulto também. Eu lembro que na época eu tinha alunos muito mais velhos. Você começou a falar inglês com quantos anos? Não, eu comecei a estudar inglês acho que uns 8 a 9. Não, mas falar para ensinar já. Não, eu comecei a ser professora no IASUS, acho que eu tinha 16 para 17. Eu sempre, e Eldson, eu sempre fui muito para ter o meu dinheiro. Muito precoce.
Sempre tive. E que não era tradição naquela época, De jeito nenhum. da minha idade, classe média, trabalhar. Não era, mas eu sempre tive. E venho de uma família tradicional, bem antiquada, mas eu nunca ouvi da mamãe e meu pai falando assim, você vai casar, você vai fazer isso. Não, o que eu ouvia da minha mãe todo dia, você vai estudar, você vai ter sua profissão, você vai ser sua independência, porque toda independência começa com a independência financeira. Foi isso que eu vi. É bom a gente explicar para quem está acompanhando no Brasil ou fora, aqui a gente tem uma cultura antiga, né? Muito entranhada, que o pai prometia, isso bem mais atrás, né? Que o pai prometia a filha para alguém. Mas isso aí também, né? Não sou velha assim. Não, eu tô falando que antigamente era assim, que isso foi perdurando. Das famílias. E esse pensamento ficava muito. Eu já acho o teu pai, a tua mãe bem diferente de que ele disse, o mundo é seu. Descobre. Já fui quando o papai já tinha morrido. Pois é, e já queria ter ido antes. Aí não foi porque... Já foi uma amiga para a Alemanha, ela já arrumou um canal. Eu sempre tive essa vontade de viajar. É uma coisa que é maior do que... Eu não sei descrever como uma coisa me move Prazer, tanto. amiga viajante. Amo. É muito bom. Amo. Então foi assim, fiz um mochilão naquela época. É uma coisa que eu me orgulho muito. Foi maravilhoso. Deu uma graninha? Ou você gastou graninha? Não, eu voltei com grana. Porque eu sou conhecida por ser bem... Eu guardo. Eu prefiro guardar que gastar. Poupar. Aí você passou 20 dias e produziu matéria... Não, eu não trabalhava nada. Não, só foi conhecer. Não, eu fui... Só... agora eu entendi. É porque eu já viajo, eu já fico viajando. Não, eu só viajei. Só foi pra conhecer. Todos os lugares, ficando em albergue, conhecendo gente do mundo inteiro. Comia o quê? Porque... Era comida de estudante, de mochileiro. Tava sempre com uma água mineral e uma banana na mochila, fruta, era sanduíche. Sabe, era coisa bem... Não lembro. Acho que eu fui para um restaurante umas 2 vezes. Gostava de conhecer à noite? Naquela época era caríssimo. E esse negócio de conhecer à noite era perigoso. A maioria dos... Perigoso assim, porque a maioria dos albergues, eles tinham um horário que fecha. O albergue fecha às 11 da noite ou meia-noite se você perder. E eu perdi uma vez em Salzburg, na Áustria. A gente foi para um bar, começou a dançar, conheci lá uns americanas, uma turma grande que estávamos no albergue, perdemos a hora. E aí? E tivemos que ficar na praça. Sorte que era primavera, verão, passamos a noite na praça, bebendo, conversando. E o albergue abriu às 6 da manhã, às 7, e a gente foi. Foi descansar. E aí você volta e... Aí foi que aconteceu o jornalismo na volta. Foi? Porque eu estava em casa, chamei a manicure para fazer a unha, que era vizinha, a Paula e a Cissa, e ela trabalhava no Meio Norte como contato publicitário, né, de vendas. Os agentes, né? E ela falou na época, gente, minha irmã trabalha na Meio Norte, estão precisando de gente lá. Isso aí foi no século XVIII já. Tá precisando de gente. Bem recente, e né? eu falei, quem é? Você não é formado em jornalismo? Eu falei, sou comunicação social. Então vai lá. Como eu falei, foi tudo assim. E fui. E quem estava precisando de produtora? Donizete Adalto. E Carlos Moraes, MN 40 Graus. Que tava espocado na época. Nossa, tinha até medo de vê-los, né? E fiz a entrevista com eles. Eu acho que o Donizete que fez a entrevista contigo? Foi. O Donizete, acho que ele quando ele soube que eu tinha viajado, que eu falava inglês, o Donizete adorava a música em inglês, né? Lembra? Que tinha uma coisa mostrada. Tem uma música dele. Eu acho que foi isso que ele gostou. Frank Sinatra, né? My Way. Eu acho que ele... Como é que foi essa entrevista? Eu realmente não lembro, mas falava, você é comunicação, você chegou agora, você já trabalhou? Não, nunca havia trabalhado em TV, mas tá precisando de uma produtora. Tá, então vamos começar, vamos. Então você começou como produtora? Não, assistente da produção. Que era a Marli, na época ela não me deixava eu fazer. Lembra da Marli? Não me deixava fazer quase nada. Mas é assim mesmo. Já era nessa época assim? Denis Constantino aquela super... Não, aqui não, deixa que eu tô... Foi devagarzinho. Poucos meses depois... Aí, ó. Olha ele aí, comecei... Donizete Adalto. Era uma figura, era... Como era o seu dia a dia com ele, Socorro? Ele brigava, ele exigia. Cobrava muito? Cobrava, exigia, mas ele sempre tinha uma barreira, sabe? Ele nunca se mostrava, sempre brincava com a gente. Mas ele tinha uma trava lá? Tinha uma barreira assim tipo, se ali ou aqui? Eu não posso dizer que eu realmente conheci... Claro. Não, quem era realmente... Mas era divertido, era engraçado, dava os ataques dele, às vezes chegava cedo, às vezes chegava tarde, chegava com um monte de papelão, a roupa toda gravada. Tem uma, como é aquela,
uma lenda que diz que ele apresentava com 38 aqui debaixo da mesa. Eu nunca vi. Se era... Tem essa lenda, né? Mas enfim. Aí você... E foi crescendo. Aí depois disseram, por que você não sai pra fazer reportagem? Aí que eu falei, gente, eu odiava a minha imagem, eu não gostava de me ver, eu odiava a minha voz. Aí tá, mas eu sou assim, mas você é muito bonita, Socorro. Eu nunca digo olha, não, eu sou uma pessoa... Socorro, você é uma mulher bonita, Socorro, de uma voz linda, um charme. Toma mais um gole. Não, sinceramente, eu tô falando... Água mineral. E você sabe do carinho e do respeito que a gente tem um pelo outro. Eu acho que eu sou uma mulher belíssima, muito de um respeito. Muito obrigada, carinho. muito obrigada. Ela não... tá bom, ok. Eu sempre tento. Sua voz acalma. Aí. Na profissão, eu vou lá e tento. Eu não digo, não, eu não vou tentar. Eu tento. E eu vejo se dá pra mim, mas eu sei se dá pra mim ou se não dá. Então, quando eu fiz a reportagem, gostei. Não vou dizer que amei, mas gostei. Primeira reportagem. Saímos ali no abrigo dos idosos. Abrigo São Lucas? São Lucas, que na época era embaixo ali da ponte que vai pro Disseu. Sim. Perto da rodoviária. E bem ali o carro já bateu, já teve um rápido acidente, o escorte da Rede Meio Norte. Era escorte? Putz. E os meninos brincavam, porque eu fazia o cabelo, era o raio, e eu dizia assim, gente, tem que fechar o vidro para não sair o cabelo. E eles falavam, mas Socorro, tá 45 graus. Eu digo, não, faz conta que tem ar. Socorro, quem era a equipe, tu lembra? Pontes, eu acho que o Pontes foi o meu primeiro cinegrafista. O Pontes que trabalha ainda com a gente. Eu acho que o Pontes foi meu. Tá lá o Pontes. Falei com ele hoje. Nunca soube de uma fofoca na vida também. Não. Mas enfim, mas meu amigo, me conta as fofocas. E à noite fui fazer o show Zezé de Camargo e Luciano. Entrevistei Zezé de Camargo e Luciano e nunca esqueci, porque eles eram bem diferentes. Como eles mudaram. Altura. E o Luciano pra colar, sabe? Todo... Nome o Zezé, top. que era aquela simpatia, já perguntou meu nome, chamava, oi, Socorro, vem aqui. E Luciano pra lá. E quando a gente, 3, 2, 1, vamos gravar, acende a luz, aí o Luciano veio. Opa! Aí sempre foi, mas depois também. Então comecei entrevistando esses dois. A tua primeira experiência como repórter Entrevistei Leandro e Leonardo também. Leandro de boa? Era vivo. Gente, boa. O Leonardo é aquele jeitão. É a mesma coisa. Mas é aquele jeitão. Mas são as personalidades bem... E aí, você começou então pelo entretenimento? Foi. Comecei, fazia os ao vivos com banda, né? Ao vivo, entrava no MN 40 graus, na época, um próprio Donizete. Naquela época já tinha shows, a equipe, a Meu Norte fazia shows, né? Demais já. Demais. Agora entendi. Marcos Peixoto, né? Tinha o MN que fazia. Na época era ali na Miguel Rosa, que depois virou uma pista de kart. Qual era MN Eventos? Era MN Eventos. Chegou a ter MN Eventos, É véia, minha filha, hein? Não, é porque o Paulo gosta de show mesmo, tem jeito dele, não larga por nada. Aí... meu patrão que eu amo tanto. Aí fez essa parte, essa parte de... Aí quando é que você saiu... Se você imagina, quando se você ama ele, imagina eu. Aí comecei a substituir de manhã tinha... Acho que o Silas apresentava com a Nuxa, com o Marcos Teixeira, um programa de manhã, e quando faltava eu comecei primeiro dia. E aí que eu falei que eu nunca digo não, porque falaram, você vai lá e apresenta. Tinha com outra pessoa. Eu acho que foi com o Silas que eu apresentei, ou foi com o Marcos Teixeira. E eu falei, vou vê-la, qual é? E gostei de apresentar. Claro que não fui 100%, porque, gente, a primeira vez você cai assim de... Mas gostei, me senti à vontade, gostei. Se sentiu bem. Foi, e aí o primeiro programa foi o MN Móveis, que eu fazia com o Cleiton, que continua trabalhando com a gente. Cleitão. E o Jonas, que eles tinham, gente, uma paciência, um critério com as imagens, que era um programa de design, decoração, arquitetura, que eu via na casa das pessoas, mostrava, também prédios em construção, que ia aos domingos. Esse foi o primeiro programa que eu apresentei. Como apresentadora. Aí dali? Aí eu acho que teve o MN 40... Como é que era o nome, gente? Desculpa. Daí veio a velhice. Não tem, que eu velho. apresentava com o Galego, que era a Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Às 5 da tarde. Que era briga, tinha uma pessoa sempre no ar, em alguma praça de Teresina ao vivo. Voz do Povo? A Voz do Povo, que a pessoa brigava e denunciava. O ônibus não veio. Impressionante como os problemas continuam os mesmos, infelizmente. E aí depois, o grande assim mesmo, foi Revista Meio Norte. Para mim e também para o Galego. 2 horas, de 7 às 9, apresentei, eu fiquei
uns 4 anos, acho que 1 ano e meio, 2 com o Galego. Depois o Galego saiu e eu fiquei no comando às 2 horas de manhã. Que foi onde foi o grande boom, assim, né? Foi. Onde você ficou muito conhecida aqui. Foi. A equipe é apaixonada por ti até hoje. Todo mundo lá fala. Mas sempre. Eu tenho um carinho tão grande. Mas sempre com a vontade de ir embora. Não, aí você começa a crescer profissionalmente, você começa a ganhar melhor, você começa. E eu sempre poupei muito. Mão de vaca. E fiquei, depois saí, fui para outra TV. Que foi a Antena 10. Fiquei 4, também 5 anos lá. Então, mas aí chegou uma época. Você fez 8 anos de entretenimento, né? Foi, por aí, foi. Lá era tarde, era 1 hora. Eu acho que você deu uma pulada grande no Revista. Como é que. Eu imagino que tenha começado de uma forma e você foi moldando, né? Tem muita essa característica no Meu Norte, né? Era muito primeiro eu e o Galego, tinha grande parte de polícia, de denúncia, depois foi abrandando. Então era uma revista. Saiu, ficou mais mesmo para mais variedades. Para dona de casa. Para comida, né? Para moda, para prestação de serviço, utilidade pública. Como é que foi essa transição? Saúde. Foi tranquilo. Eu não te imagino trabalhar em programa de polícia. Porque primeiro era meio a meio, depois o Galego passou a ter só um quadro, depois acharam melhor colocar o Galego em outro, porque era uma hora que era muita... Naquela época, principalmente, muita dona de casa, né? Muita gente que levou o filho para o colégio, o filho já foi, está em casa. Então foi um sucesso absurdo. Eu lancei a revista na época que eu vendia, assim, então de novo, tinha as receitas, a gente tinha diariamente, depois ficou 3 vezes por semana. E as pessoas ligavam todo dia, era aquela chuva. Você fez uma revista, né? Dizia, aquela receita de hoje eu quero. Eu falei, gente, então vamos colocar essas receitas em uma revista, mesmo impressa. E lancei 3 edições que eram vendidas nos Correios, em todo o Piauí, nas agências. Fiz um acordo nas agências dos Correios, nas bancas de revista. Revolucionário, no nosso hein? supermercado aqui foi e vendeu muito. Revolucionário, hein? Era um negócio seu? Meu, a TV deixou eu fazer isso. Que massa, velho. Empreendedora nata. Quem diz naquela época, você foi meio ousada, também, né? O quê? A minha revista também, né, mano? Que massa, eu não sabia disso. Vendia em todo o Piauí. Deu uma grana boa? Deu sim, eu fiz um acordo com os Correios, então era toda a agência em todo o Piauí. Fez o que com a grana? Guardou? Guardei para viajar. E eu percebo que você não deixa o dinheiro aqui no Brasil, né? Que sabe. Tome um pouquinho de vinho para não esquentar. Água com gás. E aí, cara, que massa essa parte do empreendedor. Eu não sabia disso aí, não. Deu outros starts fora a revista? Não, porque eu aí mudei de emissora, também lancei uma lá. O que saiu da Meu Norte? Proposta maravilhosa. Boa. Tá vendo? Foi uma proposta maravilhosa. Bom demais, né? Foi bom demais para dizer não. Entendi. E foi um sucesso sair do Bom Demais com 17 patrocinadores. Caramba. Foi muito bom. Foi um grande sucesso, como foi a revista, graças a Deus. Quando você estava no auge na época, quando foi embora, né? Eu saí bem Greta Garbo. Né? Na hype. Mas aí, então, eu sempre tive vontade, como eu falei, desde muito nova eu tinha vontade. E eu me formei cedo. Comecei a trabalhar em TV muito cedo. Você começa a ganhar dinheiro, Você pensa 2 vezes, eu vou jogar tudo agora? O que eu vou fazer? Mas sempre aquele desejo de morar fora, de passar um tempo fora. Eu sempre tive esse desejo. Então, um belo dia eu falei, então aí, Socorro, vai esperar fazer 70, 80 anos com esse desejo? Né? Não, para passar um tempo, era só passar um tempo. Então, falei com o meu diretor na época, 6 meses. Ele falou, tudo bem. Não tem problema nenhum, eu vou e você vai, fica 6 meses. Garantia de volta. Com garantia de volta. Quando eu fui me despedir, que ele me deu um abraço, ele falou, eu sei que você não volta. Ele falou, quem era? Cláudio Tágera. O Cláudio. E eu falei, que é isso, chefe? Você não me quer de volta? Você não me quer mais de volta? Que é isso, chefe? Foi uma meio que brincadeira que ele falou, mas ele disse que sentia que eu não voltaria. Então foram 6 meses. Era para ir para a França, mas eu falei, não, vou para a Irlanda primeiro, passo uns 2, 3 meses, porque no mochilão que eu fiz toda a Europa Ocidental. Ficaram 2 países que eu não conheci, a Grécia e a Irlanda. Eu cheguei aí para a França na época para pegar um ferry, uma balsa, um barco, um navio para ir para Irlanda, não deu certo.
Eu falei, vou ver a Irlanda. Primeiro é o inglês. Eu já falava inglês, era mais fácil. Ela é britânica. Ele é um inglês... É inglês mais pro britânico. Mais britânico, né? Mas tem o seu próprio sotaque. Uhum. Eu falei, vou pra Irlanda primeiro, passo uns 2, 3 meses, depois vou pra França, faço meu curso, que eu queria fazer meu curso de francês, que eu já havia estudado francês, e depois volto 6 meses. Solteira. Eu fiquei na Irlanda, gostei da Irlanda. Opa! Aí liguei pro meu chefe, eu posso ficar mais 6 meses? 6 meses depois. Aí eu falei, vamos fazer um ano então, assim, um ano sabático, eu fico 1 ano e depois eu volto. Ele, tá bom, não tem seu lugar, tá aqui, garantido. Eles foram muito bacanas comigo. Mas você tinha rompido com a TV ou ainda continuava com vínculo? Não, eu tava... Não, eu acho que... Não tinha mais. Não tinha vínculo, né? Não, mas para voltar. E ele falou, tá, então vamos fazer um ano sabático, você fica. E eu falei, 1 ano tá bom, mas aí nunca mais voltei. Não. O que é que te startou para dizer, não vou mais voltar pro Brasil? Você é cidadã europeia. É muito difícil, porque você sente muita saudade da família, dos amigos, da cultura, da língua, de tudo. Mas, por outro lado, tem umas coisas... Você perguntar por que você gosta tanto da Irlanda. Na boa, de verdade, eu acho que a primeira coisa que eu lembro é da tranquilidade, é da qualidade de vida, é não andar sobressaltada, é não andar com medo. Segurança. É segurança. Esse é o ponto, para mim, fundamental. Quando me perguntam da Irlanda, é segurança, é qualidade de vida, não sei, essa correria que eu vejo aqui, todo mundo tem 2, tem 3 empregos, é saber nos seus ao vivos, né? É saber que tem um governo, por exemplo, agora da pandemia, que você confia, que você sabe que está fazendo a coisa certa para a população, e todo mundo fazendo esforço, e nós fizemos esforços absurdos. Mas você sabe que é certo, que o governo está fazendo a parte dele. É confiar que seu imposto é bem aplicado. Aí, Socorro, lá você conheceu Irlanda. Se eu pudesse levar a família e os amigos, né? Seria perfeito, então. Aí você conheceu um irlandês lá? Conheci, sim. Vários. Trabalhei no banco, meu chefe. Trabalhei numa casa de vinhos, meu chefe. Qual foi o teu primeiro emprego? Foi numa loja de vinhos. Sempre gostei de vinhos. Aí arrumei esse emprego. Eu tô com medo agora que ela falou. Qual é esse aqui? Vamos logo ver aqui. Bobagem. O melhor vinho do mundo é o que você gosta. Concordo. Mas foi curto. E depois Passou abriu... quanto tempo acho que uns 6 meses. Máximo 1 ano. Pouca coisa. E abriu concurso para o Banco da Irlanda. Não vai me dizer que você fez o concurso. Aí eu fiz... Era 4, 5 etapas. Tinha Passou. prova de inglês, muita coisa, matemática, lógica, essas coisas. Eu passei, recebi o convite, fui efetivo. Eu era funcionária do Banco da Irlanda, fiquei no Banco da Irlanda que era ao lado da embaixada. Lá na Irlanda meu nome é Maria, porque é mais fácil. Maria de Socorro, é muito mais fácil. Maria, todo mundo só me chama de Maria. E eu fiquei conhecida como a Maria do Banco. Não tem a Maria do Bairro? Porque o banco era ao lado da Embaixada do Brasil. Então, muito brasileiro que chegava, não falava inglês, outros estrangeiros. Eu era aquela que tinha paciência com o estrangeiro, até, claro, por ser estrangeira. Às vezes tinha funcionário lá que não tinha. Tinha uma funcionária que não gostava de imigrante e ela falava, claro, ela recebeu várias advertências da era, ela não gostava. E tem ela muito isso, mal. né, Socorro? Eu nunca senti. Graças a Deus, de verdade, eu nunca senti. Mas tem, claro que tem. E é bem mais o que eu noto, o preconceito, a história da cor tem, mas é muito mais o que eu via no banco, era mais de social, de classe, de granas. Quando chegava um cara, podia ser até mais escuro para os padrões dos irlandeses, mas se tá bem vestido, se tinha aquele bom emprego, o tratamento era diferente. Principalmente por essa senhora que deixava claro que ela não gostava de gente de fora. Quando eu perguntei para você se você tinha conhecido algum irlandês, é porque eu imagino que é uma menina ir para a Europa. Não era tão menina, não, mas na época. Mas era. Mas assim, é muito louco você estar longe da família. Naquela época não tinha um WhatsApp para você fazer videochamada. Não. A carência emocional tinha um Skype, é muito forte. Não é verdade? É muito forte. Ser longe da mãe, longe dos irmãos. Por isso que eu perguntei. Porque eu imagino que se eu estivesse lá nessa época, eu ia procurar alguém, pelo menos, para poder bater papo. E eu fui para Irlanda, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. A questão do Skype, né, Socorro? Você falou aí, né? Tinha. Mas, eu não conhecia ninguém, não, Yeltsin. É muito loucura, Eu fui cara. primeiro assim, eu fui para estudar, para estudar os 6 meses.
inglês. Com mais 6. O primeiro mês eu ficava com uma família irlandesa. Essa família hoje é a minha família, é Sério? minha mãe, meu pai. Ele morreu no ano passado, o Jim, infelizmente. A Evelyn continua lá. Ela diz que eu sou a 4ª filha, então viraram amigos. Mas aí na escola você só tinha muito brasileiro, aí a gente foi e alugou uma casa, que é o caminho de todo mundo que já morou na Irlanda, que sabe como é que você aluga uma casa, Esse depois é o você... Aí fiz o concurso do banco, passei no banco, trabalhei durante 4 anos, adorava as pessoas, era um ótimo emprego, tinha uma estabilidade, se eu quisesse ainda estaria lá, teria subido de cargo, mas nunca foi a minha praia. Como é que é essa relação? A gente aqui é muito de abraçar, beijar. Vamos lá pra casa, vamos. Pega a melhor carne que tem, coloca aqui na mesa, vamos tomar uma, sem nem muito menos conhecer. O americano é muito frio, extremamente frio. O europeu, eu senti na Espanha, eu fui uma vez na Espanha, eu senti muito caloroso, né? Como é que é na Irlanda? Lá pra baixo, mais Itália, Espanha. O Bono do YouTube disse uma vez que o irlandês é o brasileiro da Europa. Porque eles são mais descontraídos, eles são mais calorosos, eles são divertidos, principalmente depois que tomam umas. Não chegam a ser calorosos como a gente. Mas são. Se for escolher para um lugar para ficar, para ter gente, gente boa. Parecido com a gente? É a Irlanda. É a Irlanda? É a Irlanda. Caramba, não sabia. Eles são calorosos. Eles falam, quantas vezes eu já vi turista, alguém que entra, porque o ônibus da Irlanda não aceita cédula. Ou você tem o cartãozinho para passar lá na máquina, ou você tem que colocar moeda. Se você chegar lá com uma nota de 10 euros, você não anda. Quantas vezes eu já fiz os irlandeses pagando para as pessoas? Eu tenho aqui 50, tá aqui €1, paga. No meio da rua eles conversam. Você puxa conversa em ponto de ônibus, você puxa conversa na rua, na padaria, em tudo. Então é muito diferente. Mas depende muito da pessoa. Eu puxo conversa mesmo. Você tá lá. Se der um espaço, você já... Já descobri até minhas histórias, né? Já puxa pro jornalismo também. Aí você saiu do banco. Como é que foi o start para sair do banco? Não, eu saí do banco porque meu ótimo chefe, PG, me ofereceu que queria, na época, quando eu já viajava, eu estava lá no banco, nos finais de semana eu viajava, fazia umas matérias, escrevia aleatoriamente para o jornal e publicava. E ele falou assim, então por que você não começa a fazer reportagem para a TV? O PG Foi. O PG que te convidou para, sair do banco. Sim, ele não me chamou. Eu não sei se posso falar todos os nomes. Pode, quem me chamou. Pode falar. E Desina Serra me contactou, entrou em contato comigo e queria que eu fizesse as reportagens. E depois entrei em contato com o PG mandou o material, o microfone, câmera e tudo, e eu comecei fazendo o que era para a programação. Geral. Então eu ficava no banco e viajando aos finais de semana ou nos feriados para fazer as matérias. Mas aí deu certo, gostaram do material que eu estava fazendo e disseram, então vamos fazer um programa, vai ser, que foi o Passaporte MN. Nessa época, foi a época que a gente começou no Bom Dia? Isso foi 2000, a Meio Norte de Volta entrou em contato comigo em 2011. Foi 2011, então era... Que eu comecei a fazer as reportagens aleatórias para jogar na programação. Você começou no... Não, teve o Passaporte, mas eu me lembro que eu passei um bom tempo com a Socorro no Bom Dia. Não, isso foi bem depois. Foi bem depois. 2016. Era isso que eu estava perguntando. Isso foi 2016. Aí, e como é que foi esse... Aí depois foi crescendo, aí depois eu consegui o passaporte para ficar. E aquele meu espírito, aquela coisinha que acende quando é viagem, eu topo qualquer coisa, porque eu amo viajar. Então, o banco já não era bom, mas era... Parabéns para todos os bancários. Vocês não têm a ideia do trabalho que é. Quando a agência fecha e antes de abrir, é um trabalho absurdo. Meu pai foi bancário. Então, eu sei bem como é. É terrível, gente, é terrível. E o pior para mim era quando você tá... Olha, se você tá ouvindo, não faça isso. Você tá no caixa, eu atendo você e você sai. Quando você sai, às vezes você tem um monte de coisa que eu tenho que terminar. Tem que fechar ali... Tem que dar tudo ok, 0, não deixou nada, tem que fazer tudo. Aí você tá terminando e você não chama o próximo já chega para você. Então aí você já deixa aquele serviço na metade. Aí você já atende o próximo. Acumula tudo, né, cara? Você sempre aí deixei o banco. Assim, né? Mas você sempre trabalhou com... Aí deixei o banco, porque já era passaporte, eu sozinha para um programa semanal. Lá você não tinha trabalhado com comunicação ainda? Não, eu continuo sendo, né? Motorista, cinegrafista, cabeleireira, maquiadora, iluminadora, tudo eu. Aí foi
foi assim, gente, foi o sonho que se tornou realidade. Eu sendo paga para viajar. Cara, muito bom. Que foi o passaporte, foi o quê? Uns 4 anos? Foi. Que tá agora o projeto para voltar agora a Lourias. Quando você trabalhava no banco, era só no banco, não tinha uma outra atividade? Não. Eu imagino ela trabalhando e dizendo, tá aqui, ó, cédula, eu quero viajar amanhã. Quero viajar amanhã. Cara, viajar é uma paixão. O cheiro de aeroporto é como se fosse um combustível. Não, porque eu tinha pânico de avião. Esse era o problema. Eu lembro que a primeira viagem, quando eu comecei a fazer as matérias, eu fui para Oslo, na Noruega, que era bem perto do Natal. E nessa primeira viagem, como eu dei chilique no avião, quem já me viu no voo, e como eu dei chilique no avião, e o povo segurando, e eu falava assim, eu não vou conseguir. E a primeira reportagem, eu falei, eu vou desistir, mas o desejo, a vontade, o prazer de viajar era maior. Eu falei, eu tenho. Você ainda se sente mochileira? Conhece quantos países hoje? Não sei. Perdeu a conta? Não, porque não lembro, assim, Europa eu conheço tudo. Europa Ocidental, conheço muita parte do leste. Estados Unidos, Canadá, Coreia, Japão. Fala quantos idiomas hoje? Inglês. Me viro muito bem no francês, nunca mais pratiquei. Espanhol. Espanhol, todo brasileiro fala portunhol. Portunhol. E tô aprendendo alemão. Cobriu uma Copa. Como é que foi cobrir a Copa? A Copa foi a melhor coisa. Que é uma loucura, né? Eu me lembro. Que já me aconteceu. Primeiro que eu não queria ir. Gente, quantos dias eu não vou. Eu não quero. Aí minha irmã Márcia chegou. Ei, peraí. Alô? Já parou pra pensar que você tá dizendo que você não quer ir pra uma Copa? Uma Copa do Mundo que tá todo mundo se matando pra ir, você não quer ir? Você que gosta tanto de viajar. E eu falei... Depois que... E era um desafio muito grande. Era uma responsabilidade maratona, né? muito grande para Socorro Sampaio sozinha. Você aí, pensa nas... Olha aí. Foi na Rússia, né? Sorte, na Rússia foi. Você imagina as equipes, gente. Quantas pessoas não vão? Gente... E Elton, então, imagina você em casa. Eu sozinha. Com um microfone, com um telefone. Era o telefone, eu lembro. Com um telefone. Imagina assim uma micarina multiplicada por não sei quantos mil. Gente do mundo inteiro, equipes de TV de mais de 100 países. E você sozinha. Eu não tinha um contato, eu não tinha produtor, eu não tinha nada. E eu tinha a responsabilidade, porque eu me comprometi, eu sou assim... Eu entrava 3 vezes por dia e eu tinha que produzir uma reportagem por dia. É muita coisa. Gente, mas eu... Na Rússia. Na Rússia, que tem aquela tradição do machismo, lá é dos muito hooligans, podia ter ataque, problema com a Chechênia. Né? E eu falei, gente, quando eu cheguei lá, que maravilha. E eu lembro da primeira vez que eu fui Se eu estiver falando muito, me avisa. Não, tô adorando, é uma aula aqui. Na concentração do Brasil e a primeira coletiva. E eu cheguei lá e já entrei no lugar, sabe? Cheguei lá com meu tripé e meu iPhone, já coloquei lá. E só aquelas câmeras enormes, pessoal da Globo, pessoal os caras da Globo que era, né? Juca Kfouri chegou pra falar comigo, uma simpatia. Eu me lembro que eu falei com a Socorro, a gente conversou até. Várias vezes ela falava, isso aqui, eu fiquei amigo de todo mundo. Os caras traziam, colocavam ela na frente, assim, pra falar. Eles falavam. Então, quando chegou lá na hora, eu cheguei no jornal. Foi à tarde, acho que foi no Agora. Montei meu tripé, falei, vamos, chama, que eu tô ao vivo, que eu tô aqui na entrevista, o Paulinho na coletiva, na concentração, ele tá dando. Montei meu tripé, entrei, e na minha frente havia uma equipe da Alemanha, 4 pessoas. E eles pararam de olhar pro Paulinho, e eu ao vivo, eles começaram a olhar pra mim, porque a gente tá aqui ao vivo, né? Mas a gente tá vendo aqui, você tá vendo o que tá... Eles olhavam pra mim, e o cara começou a me filmar. E quando eu acabei, ele virou pra mim, esse alemão chegou. Você tava ao vivo aí? Eu falei, tava. Sozinha, você tá aqui. Então, ele, olha, parabéns, e fez assim pra mim. E eu me senti assim. Porque naquela época, eu acredito que mais pessoas faziam o que eu fiz. Eu só vi um cara da Colômbia, que também viajava sozinho, com o tripé e com o telefone dele. Mas estava começando. Você vê que isso agora
explodiu hoje na é pandemia, isso. mas ainda eu não vejo era muito. tanto. Eu acho, né? Eu penso que eles devem ter pensado, tipo, uma mulher se propor a isso num país muito machista, com toda essa loucura que eles viviam lá. E ela vinha fazer uma transmissão para o Brasil, para o Nordeste do Brasil. Eu pegava Uber, muita eles não coragem. falavam inglês, a gente era tudo Como é que era através falar com- de... Não, eles não entendiam, e lá eles têm o próprio aplicativo para deles, Tipo assim, de transporte. Escrevia, fazia gestos, mas com medo. Eu lembro que na primeira vez, nesse primeiro dia da concentração do Brasil, já acabou bem tarde, já estava escurecendo. Todo mundo foi embora, porque todo mundo tinha seu carro, sua equipe, 5, 6, 7 pessoas. E eu falei, e agora? Frio? Como é que eu vou? Não, muito quente. Tava quente, Verão, né? vai Era da verão, Rússia é era. quentíssimo, é muito quente. Como é que eu vou embora? Putz. Não consegui chamar esse táxi, foi alguém que ainda estava lá, um dos finais que estavam saindo, algum russo. Resumo, chamou um táxi, um Uber para me levar. E quando eu entrei, eu falei, caramba, era afastado, o hotel do Brasil era afastado de Sochi, não era na cidade. E não tava pra se enturmar, E o Socorro? medo, não, isso eu estava chegando, ainda Era foi a na primeira. concentração, a Copa nem havia começado. E eu lembro que eu liguei pro Johnny. O Johnny Lopes. Eu falei assim, Johnny, eu tô aqui num táxi. O Johnny é o nosso coordenador de técnica e de programa. Johnny, tá escuro, eu tô aqui com um russo. Você sozinha, dentro de um Tá táxi. maluco? O Johnny, e se esse homem não me deixa no lugar, entendeu? Fica comigo. O Johnny ficou o tempo inteiro na linha Quanto comigo. Uns 20, 20 minutos. 30 E minutos. o coração... Até eu chegar no meu hotel e dizer, não, me entregou. Tá. E esse crachá Essa foi- guarda até hoje, não? Claro. E eu quero dizer que Troféu. nós vamos trabalhar juntos na próxima Copa. Se Deus Oba, assim se nos de... permitir. Bem, tomara. Como é que o irlandês paquera? O irlandês tem que tomar umas pra tomar iniciativa. Como? Pra se identificar. Como é que você foi a primeira vez paquerada lá? Todo mundo reclama. A primeira vez que você foi paquerada lá? No banco, eu lembro bem. No banco? Um relacionamento estável foi no banco. Como foi? Que era um cliente do banco. Chegou, me chamou para um café. Bem educadamente, bem Olha lindo. aí. Como era? Assim, se fosse... Não, ele ia sempre, Como foi que ele chegou, então? Não, eu digo no português. Como é que... Ele ia Que era? sempre? E aí, gatinha? Falava. Ah, mas se ele ia sempre, ele começou a paquerar muito antes. A gente conversava, era do Brasil, trocava alguma... Você nota, claro que já tem um certo, mas sempre extremamente respeitável e tudo. E um dia que você aceitaria, vamos tomar um café? Que tal a gente tomar um café um dia? Depois de quanto tempo? E eu por dentro já tava, ai, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Pode ser. Pode ser. Aí foi, tomou o café. Foi. Aí você teve um relacionamento bacana com ele. Um bom tempo. Uma pessoa maravilhosa. É. Que bom, cara. Você sempre teve boas pessoas perto, né? Sempre tive. É Que a bênção sorte de Deus, que é eu tenho. verdade. As pessoas que já me ajudaram na própria Rússia, as pessoas que me ajudaram, um casal maravilhoso que eu conheci, que me levou para passear, que me mostrou tanta coisa. Eu sempre tenho pessoas boas perto de mim. O Mas é meu energia, anjo viu? da guarda é muito forte. Mas é energia também, Socorro. Eu sempre brinco com os meninos aqui que eu acho que a vida só te dá o que você dá pra ela. Você não pode cobrar nada que você não entrega pra ela, pra vida. Não sei, às vezes eu acho a vida tão injusta, mas eu também acredito que o que você dá, você recebe em troca. É isso. Com Em certeza. algum tempo, em algum estágio da sua vida, eu acho que você recebe. E aí você fez a Copa da Rússia, A quando melhor coisa do mundo. é uma experiência maravilhosa. Pra quem não queria ir, né? Pra quem não queria, menino, pra quem não queria ir, foi a melhor coisa. Eu tenho muita vontade. profissional, Se Deus foi. quiser, eu vou realizar. Eu também. Ai, vamos. Vamos! Vamos. Não, É essa o eu quero Catar, ir. a Copa que vai ser no final do ano por causa Meu do calor. passaporte já tá ali, Socorro. Eu quero muito fazer o Bom Dia Rússia. Não, Catar. Oh, perdão. Catar. Bom dia, Catar. A gente lá. Eu vou, nem que seja catar piolho, mas eu vou, né? Vamos, que é no final do ano, porque primeira vez que tiveram que mudar por causa da temperatura, né? Pode no deixa eu dar um deserto. spoiler aqui. Eu já falei com o Thiago, que é o nosso coordenador novo, né? E a gente tá montando um projeto para que o Bom Ai, Dia me fique leva. aqui. Mas claro, eu não falo inglês fluente que nem que você fala. leva que Alguém eu tem vou. que me ajudar, né? E aí você sabe que tem que ir um professor, Eu né? vou Quem é? de tradutora. Ó, É até quem é? melhor. O professor sou eu, né? Ah, é? Professor sou E eu eu, achava né? que a Socorro ia querer ajudar a gente. Ah, Então Socorro não fala. precisa. Não, claro que você Leva vai, Kilson. Socorro. Claro que você Leva vai. Kilson. E Socorro, hoje, aí você saiu de lá e, claro, voltou pra Irlanda. Como é que é a sua vida hoje na Irlanda?
É assim, meio Coreia do Norte. Brincadeira. O confinamento da Irlanda é o mais rigoroso da Europa. Acredito que o mais rigoroso do mundo. Você fala em termos de pandemia, sim. Pandemia. Diferente agora. daqui, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante a gente falar sobre isso. A experiência do confinamento. Aqui uma briga absurda. Fechava há algum tempo, né? E tinha aquele problema todo. Abria. Eu me lembro que você chegou você me falou uma vez. Nunca teve isso lá. Você me falou uma vez que os restaurantes fecharam por quase... Não, os restaurantes ainda não abriram desde março. Atenção, desde março de 2020, a parte interna dos restaurantes continua fechada. A previsão é para abrir dia 26 de julho agora. Sério? Então, a gente teve o primeiro confinamento, que foi de começo de março até junho de ano 2020. Que aqui é a temporada, né? Abriu um pouco para viagens só na Irlanda. Os restaurantes abriram rapidinho. Novembro fechou de novo. Abriram 1º de dezembro. Esse foi o segundo confinamento. Abriram para o Natal. Então, as coisas abriram dia 1º e fecharam dia 25 de dezembro, porque os casos explodiram, que foi a terceira onda, que foi a pior para muitos países. Pior para a Áustria, Portugal, que foi um massacre, para a Irlanda, para muitos países a terceira onda foi terrível. E então, tudo na Irlanda fechou 25 de dezembro. Como é que foi o start da pandemia lá? E começou... O que você lembra? Assim, você estava... Eu lembro de uma cidade deserta. Tu teve um problema de conexão. Isso também. Já foi no final do ano. Mas no começo da pandemia, Dublin é uma cidade muito viva, muito jovem, muito festeira. Se você for conhecer Dublin, espero que vá um dia. Quero sim. Não é uma cidade linda, com tantos atrativos como Paris, como Viena, mas é uma cidade... Já tem aquele jeitão do irlandês. O irlandês gosta de festa, gosta de bar, gosta de pub. Então, é para se divertir. É uma cidade leve, é uma cidade... É uma delícia. Começa a beber cedo, né, Socorro? Não, nem tem hora. Tem porque tem a hora para abrir, né? Que acho que mas 11h30. Mas... Então, ficou tudo fantástico. Parou tudo. Parou. Mas a pergunta é, quando é que você... Quando a gente começou a pandemia, eu mesmo, quando começou, acho que o brasileiro, o mundo inteiro não entendia o que era, porque a gente não entendia. E quando veio a notícia da pandemia, que ia fechar tudo, como é que te pegou? Eu sei que você gosta muito de ciência, gosta muito de ler, mas como é que pegou e tu disse... Eu já vim acompanhando para o jornal agora. Eu lembro que quando eu voltei do recesso de Natal, a gente já começou a falar dessa doença estranha, essa pneumonia da China. Começou 11 de janeiro. Eu lembro desde o dia 11 de janeiro, 10. Eu não parei mais até hoje. Eu falo todo o santo dia. Naquela época da primeira onda, meio norte, a gente trabalhava final de semana. Então, mergulhada. Foi difícil para mim. Foi assustando? Só, confinada, longe da família, sem ver ninguém. A gente não podia ver ninguém, tinha polícia na porta. Durante vários meses, o irlandês só podia sair de casa num raio de 2 quilômetros. Caramba! Para fazer exercício. Depois de 3 ou 4 meses, eles passaram para um raio de 5 quilômetros. Gente, foi muito rigoroso. Então era você... Olha, isso aí eu no pub, né? Essas imagens. Foi, me fala, é verdade. Então, o dia... São Patrício, que é a maior festa, que é o carnaval irlandês, que é o dia nacional, é o 7 de setembro, é o 4 de julho da Irlanda, já não teve nada. Foi 17 de março, já estava tudo fechado. Todo mundo confinado. Mas todo mundo mesmo. Era uma cidade fantasma, era um país fantasma. Como é que esse povo vivia? Se tinha que trabalhar? Não, ninguém trabalhou. Mas aí que entrou o governo. O governo ainda hoje paga. O governo paga semanalmente para quem não pode trabalhar ou quem teve que parar. Não teve jeito, o governo tem que ajudar. O mesmo salário? Não. Tem um limite. Eu acho que o máximo... Mas tem gente que está ganhando mais, tem gente que está ganhando menos. O teto é, eu acho que 350 euros por semana. Por semana. 350 euros por semana. Que era o mínimo para se manter a família. Ajudou as empresas. E agora, nessa terceira onda, quando acabou nesse terceiro confinamento, que os bares e restaurantes e cafés, eles reabriram, por enquanto, só a parte externa. As prefeituras também ajudaram aos bares e restaurantes para que eles pudessem se adaptar, porque a Irlanda não é um país adaptado para a vida ao ar livre, porque chove muito, chove praticamente todo dia. E, por enquanto, as coisas só podem funcionar ao ar livre, porque a contaminação acontece, a gente sabe o contágio em ambientes fechados. Então, por exemplo, a Prefeitura de Dublin, dependendo do seu tipo de comércio, chegou a dar até uma ajuda além de todas as outras ajudas, 4.000 euros. Caramba!
para o estabelecimento, para o comércio adaptar, colocar guarda-chuva, colocar... Olha, o custo de vida da Irlanda é muito alto. É um dos mais altos da Europa. É um custo de vida muito... Mas dá para levar. Teve gente que, quem trabalhava meio período, ganhava menos do que... Tá ganhando mais com a ajuda do governo para ficar em casa. Ganhava antes, né? E muita gente lá está reclamando. Tá sendo difícil. Gente que tem restaurante, que tem bar, que são os empregos que pagam salário mínimo, as pessoas, muita gente não está querendo voltar. E todo dia tem isso na imprensa, porque eles estão ganhando mais em casa. E você que é mochileira, que gosta de viajar, como é que foi passar 2 anos parada? Foi horrível. Eu ainda fiz umas 2, 3 viagens. Entre essas aberturas, entre os países da União Europeia. Eu não podia sair da União Europeia, mas teve algumas aberturas e eu fiz poucas viagens. Medo grande. A primeira vez foi um medo terrível de entrar num aeroporto, num avião. Foi muito, muito estranho. Como é que foi essa experiência? Difícil, porque parecia... Foi logo no fim da primeira onda. Eu viajei em julho do ano passado. Mas você toma as precauções, sabe que pode acontecer. Nunca tive Covid, graças a Deus. Se tive, foi totalmente assintomático. Você está vacinada, né, hoje? Já tomei as 2 doses. Lá na Irlanda, graças a Deus. O espaço lá é bem menor que aqui no Brasil. Eu tomei as minhas 2 doses em espaço de 4 semanas. Tomou qual? Pfizer. Como é que tá a imagem do Brasil lá fora? Muito ruim. A imagem do Brasil está muito ruim. E como se falou do Brasil nessa pandemia lá? Quando as coisas melhoraram lá, porque a situação, olha gente, a situação da Europa foi muito ruim. Os países da Europa estavam entre os 7 e entre os 10 com o maior número de casos por habitante. A Bélgica foi terrível. Bélgica, Polônia, República Tcheca, a Áustria foi horrível. O próprio Portugal, a própria Irlanda, que é um país com menos de 5 milhões de habitantes, muitos mortos. Itália, né? Itália foi Reino Unido, mas a imagem do Brasil está péssima. A imagem do Brasil hoje é péssima lá fora, infelizmente. Muito por conta desse... Pelo gerenciamento ou pela falta, o total descaso, pela irresponsabilidade do nosso governo. Eu fico me perguntando às vezes, né? Porque uma cidade que, aliás, a Europa que vive tanto de turismo, né? Como o Brasil também vive, como os Estados Unidos vivem, e o mínimo necessário era cuidar da ciência para que a vacinação pudesse avançar, que pudesse transformar a gente vê países como Estados Unidos e outros países começando a viver uma vida, aspas, um novo normal, e a turma fugindo daqui para ir embora. Daqui do Brasil? Também, por conta da pandemia, assim, você não tinha... eu conheço gente que vendeu casa para ir embora com a família vacinar. Quando eu fui barrada lá na Suíça, tinha lá um casal que vendeu tudo e estava vindo embora para a Itália. Eu até me questionei, como é que faz essa mudança tão radical? Eles disseram, olha, vendemos carro, casa para ir morar na Itália e estavam fazendo conexão na Suíça, como eu fiz, e não conseguiram e voltaram para o Brasil. Brasileiros? Mas fazer essa mudança numa pandemia. Pois é, louco. Por que foi que aconteceu na Suíça? Olha, a Suíça, eles alegaram que era uma saúde pública. Eu, com o passaporte brasileiro, eu não pude, eu ia fazer uma conexão. Pois é, só ficar no aeroporto, pegar o meu voo para Dublin, Zurique, e de Zurique eu ia pegar um outro voo para Viena, que é a União Europeia. A Suíça não faz parte da União Europeia, mas faz parte do espaço de Schengen. E eu ia só para a Áustria, disseram, não pode. Aqui não é a União Europeia, você está entrando no espaço de Schengen. A Irlanda não faz parte do espaço de Schengen, é complicado. E eu argumentei tanto, e quando eu penso, eu podia me comunicar, e eu fiquei pensando, alguém que não fala, Nossa. Como tantos, como tinha uma moça do Maranhão que foi lá ver um namorado na Suíça e ela não sabia o que estava acontecendo, ela não falava nada. E eu argumentei várias vezes e pedi pessoas que eu conheço que falam alemão para falar com o oficial da imigração. Ele explicou, ele falou, você é por causa do seu passaporte. Aí o que não dá para entender é isso, porque na época eu estava vindo da Irlanda. A Irlanda na época era o país com a melhor situação.
A União Europeia tem uma classificação de países verdes, amarelos e vermelhos. Vermelhos, pior caso, e o verde é o melhor caso. A Irlanda era o único país verde na época. Então, se eu estava vindo da Irlanda, por que não me deixaram? Por causa do meu passaporte. Se eu tivesse vindo do Brasil, da Nova Zelândia, que era passaporte totalmente Covid-free, não tinha Covid, também não entraria. Por causa do passaporte brasileiro. Mas se chega um europeu, na época se estivesse vindo dos Estados Unidos, que na época estava no auge, entraria. O passaporte brasileiro hoje principalmente é um dos passaportes mais rejeitados do mundo? Não, isso eu não posso dizer, eu realmente não sei. Mas o número de brasileiros barrados na Irlanda aumentou bastante nos últimos anos. Quando eu te falo rejeitado é porque tem muitos países que ainda não aceitam. Não especificamente pela pandemia, mesmo antes da pandemia. Brasileiro está entre os 3 mais barrados no aeroporto de Dublin, na entrada da Irlanda. Dos outros países eu realmente não sei, eu não tenho esses dados. Esse motivo é muito por quê? Às vezes quer ir morar, não está regular, diz que vai visitar um amigo, eles acham que tem outros planos, tem muito brasileiro, eles dizem que tem muito. Sempre que você vai, você é do Brasil, como tem brasileiro aqui, né? Eu falei, mas como tem irlandês? Eu falei, mas como tem francês aqui? Como tem espanhol? Tem mais até. Como tem italiano aqui, né? Mas tem sim, tem muito brasileiro também. Pensa em voltar para cá, Socorro, para morar? Por enquanto não. Mas não descarta? Não, imagina. Como é que tá a tua vida hoje lá? Tá ótima. Tá especial. Tá muito boa. Tá melhor do que nunca. Melhor do que nunca. E quer continuar com esse projeto, claro, o programa voltou? Vai voltar, estamos aí, na nova programação não, mas a gente ainda está na reprise. Ainda está na reprise. Mas porque agora a União Europeia, como eu já tomei as 2 vacinas, a União Europeia já expediu aquele certificado, eu já recebi o meu, o governo irlandês já mandou aqui, já estou com ele, então já tem livre circulação pelos países da União Europeia. Então agora já pode voltar a ser mochileira. Urias, estou aqui esperando Paulo Guimarães. Você tomou a Pfizer, né? Foi sim. Teve reação? A 2ª dose foi terrível. Foi mesmo? Foi bem forte. Mas o importante... Tudo é por um bom motivo. Era a reação que foi ótimo. Eu agradeço só porque, infelizmente, tanta gente no Brasil não teve ainda... Essa oportunidade de estar vacinado completamente. Que poderia, né? Por descaso, não foram. Eu quero dizer que é um grande orgulho e satisfação poder conversar com alguém que eu acompanhava, né? E quando eu cheguei aqui, era um dos maiores nomes da televisão. Que isso. Porque é muito longo o nome. Não. Um dos maiores nomes mesmo, né? O carisma, Socorro, ou você tem ou você não tem, né? E ninguém adquire o conhecimento, a gama de gente que tanto gosta de você à toa. Isso é inevitável, né? Então... alguém que procurou sempre conhecimento, respeito, amor, carinho, isso não é para todo mundo. Mas deveria, né? Mas é natural. E eu tenho muito orgulho de hoje recebê-lo num projeto novo nosso, de receber alguém assim tão, para mim é muito forte, né? Culturalmente, né? Total, em todos os sentidos, né? Porque ai, meu Deus, coisa linda. Alguém que vou comer coxinha agora. Pode, come. Mas alguém que persiste e do jeito que ela persistiu, com todas as possibilidades, à vontade de ela ficar cômoda. No seu tempo, né? É muito massa, velho. Tá maluco. Olha, eu me orgulho de muita coisa que eu fiz. De verdade. A Rússia é uma coisa. Me acho. Desculpa. Fica à vontade. Aqui é mesa de bar. Eu acho que a gente tem que sim que se orgulhar pelas conquistas. E a Rússia foi uma conquista. O passaporte foi uma conquista. Ser correspondente da Rede Meio Norte foi outra conquista. Então E eu me orgulho, eu acho que eu tenho esse motivo, mas sempre com humildade, porque desde quando eu comecei, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. A minha profissão, ela não é diferente de nenhuma, e isso não me faz melhor do que ninguém. A única diferença é que eu apareço na TV. Então, quando eu estou exercendo a minha profissão, alguém que está em casa me vê. Um professor, não. Alguém que limpa uma rua, um gari, poucas pessoas, você tem muito mais gente te ver, mas isso não te dá o direito de se achar que é melhor do que os outros. Verdade, pura. E de pisar nas pessoas, e você sabe que na nossa profissão tem muito isso. Tem. E que terrível, porque é outra coisa que o que me choca mais quando eu volto do Brasil? A desigualdade. A desigualdade no Brasil é um tapa na cara da gente a cada esquina, a cada 100 metros. É gritante.
É isso. E quem conhece o mundo, quando volta muito com esse sentimento de comparação. Porque poderia ser mais equilibrado como lá é. Né? O pobre na Irlanda, ele tem a casa, ele tem o carro, ele pode sair de férias com a família. Aí o cara vai dizer assim, mas socorro, o tamanho da Irlanda, o tamanho do Brasil. Não, mas outros países também são assim, é mais equilibrado. Imposto bem utilizado. Tem sim, muita gente reclamava dos bolsas aqui, tem bolsa disso. Lá na Irlanda tem todas as bolsas que você imagina. A qualidade de vida na Suécia tem que ter para ter uma sociedade mais equilíbrio. A Irlanda, que é um país católico, a Irlanda havia o Bolsa Primeira Comunhão. O governo da Irlanda dava ajuda para comprar o vestido da Primeira Comunhão. Dava. Quer dizer, esse lance do Bolsa Família, Bolsa tem para mãe solteira, tem para pessoa que está na prisão, tem ajuda para uma certa renda, para famílias, tem ajuda do desempregado. Enquanto você está desempregado, você tem ajuda. Tem que ter, senão acontece o que acontece no Brasil. Para não haver a desigualdade. Justamente para ter uma sociedade mais justa e oferecer oportunidade para aquela pessoa. Né? Lá, índice de violência, como é? Gente, não é paraíso não, tá? É outra coisa que às vezes eu noto que quando eu falo, eu aponto os defeitos de lá, muita gente não gosta. Principalmente na pandemia, que todo mundo achava que a situação estava terrível apenas aqui. Aqui é vergonhosa, principalmente pela condução do nosso presidente do governo. Mas lá também foi terrível. Eu falo de número de mortes por habitante, como eu falei, foi terrível. E todo mundo confinado lá. Então a Europa falhou nesse caso. O que aconteceu ninguém sabe. Vamos saber depois. Violência, gente, claro que tem violência em todo lugar, mas não nos níveis absurdos aqui, né? Claro que não. Quantas vezes minha casa já ficou com a porta aberta? Quantas vezes lá meu tem carro essa parada ficou do cara aberto? botar a arma na cabeça e assaltar? Tem uma briga de gangues lá. Tem briga que é traficante. Né? O consumo de droga na Europa, e a Irlanda tem um dos maiores de cocaína. Tem uma briga de gangues e que fica lá entre eles. Chegar na casa, assim, assalto, não. Coisa raríssima. Me dá aí o celular. Não, isso não. Pode ter um maluco que você tá passando na rua, você deixar ele... Leva, assim, numa mesa, num café no meio da rua. Nos Estados Unidos, né, Socorro? É muito raro de alguém chegar e colocar uma arma. Ele furta. Não, isso não tem lá, não. Muitas vezes o cara quebra o vidro e tal. Não. Lá não existe também. Você vai num parque, deita lá, joga sua bolsa, tira um cochilo. E ninguém vai lá pegar. Não. Mas vai muito pelas leis ou pela consciência? Eu acho que... Os dois? Acho que tem cultural. Né? Tem cultural, tem... Eu vou roubar aquela bolsa pra quê? É bem isso, né? Claro que a gente tem problema de pessoas de aí a questão da desigualdade, droga, né, também. A questão da desigualdade. A gente a Irlanda tem hoje um problema seríssimo de moradia, porque não tem. Da Europa, qual é o melhor e o pior país? Não sei. Tudo pra mim é bom. Tudo é bom. Não, o que eu digo assim, eu morei na Irlanda, eu tenho uma experiência da Irlanda. Eu tenho uma experiência da Irlanda. Agora, pra viagem, sempre me perguntam qual o país que você mais gostou. Não tem, de verdade. Porque cada país tem sua história, tem sua beleza, tem sua riqueza, tem sua cultura. E eu sou fascinada por isso. Eu amo, eu gosto de descobrir, eu gosto de ir num restaurante que a pessoa que mora, ela vai... Onde ela come, eu gosto de observar os hábitos. Eu não sou aquela pessoa que viaja e fica enfurnada no hotel, na beira da piscina, tomando drink, sem conhecer nada. Não, eu não gosto. Eu conheci o México? Nunca fui. Não vá. Conheço o Sinaloa. Não, eu tenho um trauma absurdo do México. O que foi que aconteceu no México? Eu fui para o México, no final do ano passado, fui viajar para os Estados Unidos. E fui para o México, fui com a minha esposa, minha filha. E a gente tá voltando do Circo de Soleil, Soleil ou Soleil, né? E quando a gente tá voltando, cara, lá, diferente de outros países, lá tinha blitz. Só vi Brasil e de onde eu viajei, só tinha isso. E a gente tava voltando, era uma cidade, era um lugar mais distante, assim, um lugar mais distante, e os caras pararam a gente. Mas isso, cidade do México? Lá mesmo em Cancún. Em Cancún. Aí, Socorro, ele parou e as placas de aluguéis de carro são diferentes das placas locais. E quando ele parou, a gente chegou e pediu a documentação. E aí o Mara que estava dirigindo, documentação e tal. Não, entreguei a documentação. Aí uma autoridade policial.
E aí ele disse, você está errado com a Rilmara, né? Aí ela falou, mas por quê? Eu estava na velocidade normal. Se você bebeu, ela disse, ela não bebe, né? Eu disse, eu não bebi. Aí ele começou a olhar o carro, disse, vou reter seus passaportes. Não pode? Disse, mas aí vai pra corte. Aí começou a chegar e fechar o carro, assim, de muitos policiais. Você vai pra corte, vai pagar uma... E a gente... Mas era blitz mesmo? Era, intimidando. Blitz mesmo, intimidando, né? Aí falou, só tem uma solução. Lá na corte você paga $250, aqui você paga $150 e vai embora. Que absurdo. E sério, a minha filha no carro... Você tem certeza que era policial mesmo? Absoluta. Ele falou, era na véspera de Natal, acho que era dia 23 para 24. E aí Socorro, ele pegou e começou... Aí eu fui sair do carro. Aí a irmã, você não sai, eles vão te levar preso. E eu fiquei com tanto medo naquela hora, a Riane começou a chorar. E eu acho que pela comoção do choro da minha filha, ele viu que não... Aí deixou a gente sair. Foi um trauma, digo, lá, mas não. Lá é... Eu por viajar mas só... Mas tem um lugar mais calmo lá, Cineloa. Eu por viajar tô comentando só... pelos perrengues que já deve ter passado. Olha, pelo tanto que eu já viajei, graças a Deus não. Mas teve, por exemplo, na Romênia, tem uns... Já sabia que isso pode acontecer. Eu desembarquei, entrei no ônibus. Eu gosto de fazer isso, táxi, para você que tem muita grana, né? Tava trabalhando pro passaporte, desembarquei no ônibus e já sabia que isso podia acontecer. Quando eu tava lá no ônibus, veio aquele fiscal vendo se você... Lá na Romênia, você compra o bilhete e tem uma máquina que você tem que... Você coloca a máquina para... Dá um furinho para dizer que você passou o bilhete, o ingresso. E eu, já sabendo que isso pode acontecer, pedi uma romena que falava inglês. O bilhete foi certo, carimbou direitinho, passou, tudo bem. Aí aparece esse fiscal do nada dentro do ônibus. Só foi para mim, porque sabia que eu era estrangeira. No mínimo ele viu, dizendo que eu não havia carimbado, não havia autenticado, validado o bilhete. Eu falei, não, sim, validei. Aí ele, não, você vai ter que pagar tanto, me dê seu passaporte. O meu passaporte não mudou, eu não posso dar meu passaporte assim. E a mulher começou a ficar com vergonha, porque estava acontecendo no país dela, uma pessoa que acabou de desembarcar, ela tinha me ajudado, ela foi lá e ele falou que eu tinha que pagar. Eu falei, pagar quanto? Não lembro. Eu falei, não pago. E ele notou, isso é bom quando você pode se comunicar. E eu falei, tá, então vamos resolver na polícia. Quando o ônibus parar, você para e a gente vai numa delegacia e resolve. Porque isso é que eles fazem lá. Pelo jeito não é só lá. Pois é. Isso lá é golpe. Um golpe que ele fez. E eu aí? não caí, não. Aí ele, depois tá tudo bem, vou deixar passar dessa vez. Bora deixar passar. E eu já pensou, velho? Brincadeira, hein? Agora, quem não se comunica, Socorro? Pois é. O mal que passa com a família, é amedrontado. Imagina alguém barrado ali na Suíça. O cara entrega tudo pra passar, morrendo de medo. Isso aqui é uma dica de ouro. Mas o da Suíça foi algo tão assim que, assim, depois de tudo, eles levaram. Eu entrei na sala deles, fiquei na parede lá branca, como filme, eu senti no filme, tira foto. De qual filme? Caramba! Perfil, foto de frente, me levaram lá para acomodação. Aí quando eu cheguei na acomodação, eu falei, peraí, eu não posso fazer uma conexão na Suíça, porque eu sou uma ameaça por causa do meu passaporte brasileiro. Nem no Brasil eu moro, há 2 anos e meio que eu não vou. Eu sou essa ameaça e vocês vão me levar e querem que eu passe a noite. Era um lugar mais ou menos do tamanho aqui do seu estúdio, com 12 pessoas, uma cama as camas separadas por cortinas. E eu falei, você quer que eu fique aqui nesse lugar pequeno com 12 pessoas do mundo inteiro? Tinha tailandês, tinha chinês, tinha ucraniano, e você não me deixa passar por medida sanitária e quer que eu fique aqui? Não, mas com o suíço não tem muito... E tu ficou? Não, lá não. Eu passei a noite sentada na cadeira no aeroporto. E no outro dia, eles me levaram de volta para a Irlanda. E eu perguntei, eu estou sendo deportada? Ele falou, não, você não está sendo. Se você fosse, você nem estaria aqui. Quem é deportado, o seu problema é por medida sanitária, a questão da Covid. Mas o problema é que essa lei, eu pesquiso tudo, e eu sou aquela que quando eu viajo eu sei tudo e todos os meus direitos. A companhia deixou eu viajar. Não havia informação em lugar nenhum. Você não poderia? Depois um alemão que falou com o oficial da Suíça, que também fala alemão, ou seja, na mesma língua, ele explicou. A medida foi
começou a valer no dia que eu viajei. Caramba! No dia 19 de dezembro. Eu viajei às 9 da manhã. Não havia isso em site nenhum. E eu perguntei para o oficial, como é que você quer que eu saiba? Ele falou, é a sua responsabilidade. É a responsabilidade do passageiro saber. Eu falei, como eu vou saber se não existe? Eu chequei a Embaixada da Suíça na Irlanda, eu chequei o site do governo suíço, que tem inglês, eu chequei o site da companhia, nada dizia que me pedia, porque eu sou residente. Não tinha como. É uma loucura, né? E Socorro, para fechar, você acha que a gente está falando em 2021, né? Julho, agosto já, vamos chegar a agosto. A Europa abre quando para o Brasil definitivamente? Olha, a França já abriu, a Suíça, que é aquela que me barrou, já abriu, foi a primeira. Eu não sei porque a Europa está com medo de mais uma onda, porque agora, quando chega o nosso medo é o outono e inverno, né? A partir de outubro começa a esfriar. A OMS falou hoje que o mundo começa a enfrentar a terceira onda, né? Ou quarta para alguns. Lá na Irlanda já é quarta. Reino Unido quarta também. Dependendo. Né? Eu acho que o Brasil não tem onda porque nunca passou. O Brasil é uma onda só, infelizmente. É verdade. Não tem essa onda é grande. Aqui tem a história do pico, né? A gente já cogita essa terceira dose, né? Que é o reforço, pode ser, ninguém sabe ainda. Mas o fato também é que a Europa, ela precisa muito do turista. Ou então quebra de vez. Principalmente do turista chinês. A gente está falando de 1,4 bilhão. É muita gente. Eles estão sofrendo. Acredito que já a União Europeia deve abrir para quem tem vacina chinesa. Lá a crença na vacina completa? Como? A crença na vacina completa? Acreditar. A França era um dos países que a população francesa tinha uma aceitação baixa. Subiu muito. Eu acho que à medida que a gente começou, que os países começaram a vacinar, que cada vez mais a ciência comprova da importância da vacina, eficácia, né? Da eficácia. Por exemplo, a Irlanda. Hoje, mais de 80% da população da Irlanda já recebeu uma dose, 66% as duas. A gente está agora passando, quando eu saí, a Delta era só 65% dos casos. Hoje já é 98%. Reino Unido já é 100% dos casos é da Delta. Até agora, quando eu saí, a Irlanda tinha 300 casos por dia. Hoje tem quase 2.000 casos por dia. Cara. Até agora, esse aumento não refletiu no aumento de hospitalizações, pouco, e de mortes. Ainda não. Por quê? A vacina. É verdade. A vacina. E aqui a turma não vacinou e tá todo mundo nas boates. Sexta, sábado, domingo aí. Olha, realmente. 500 pessoas. Eu fico impressionada. Como a vida aqui parece totalmente normal para muita gente. Eu não fui ainda. Olha, como eu gosto de comida daqui. Eu não fui para nenhum restaurante. Opção minha. Eu não quero ir. Infelizmente, meus amigos, muita gente eu não vou poder encontrar. Não vou porque prefiro, não quero. Acho que não é o momento. E poucos eu encontro, mas sempre ao ar livre. Isso aqui hoje é uma exceção para você. Mas foi testado, e fiz o teste, parabéns. Mas você come uma coxinha para lembrar. Quando acabar, assim, o povo acha que eu como pouco. Socorro. E o piqui e a panelada, vem cá. Pois é, o Antoniel tá resolvendo ali. Mas quero te agradecer demais por você ter vindo. Mas antes, calma. O que é? Calma, Socorro, uma dica para o novo correspondente da Rede Meio Norte. Quem é? Quer trocar comigo? Kilson Johnny. E eu fico aqui com o Yeltsin. Eu vou para Portugal. Você fica lá em Dublin, na Irlanda. Você sabe que eu vou me aposentar e vou morar em Portugal. Quem sabe não seremos vizinhos. Você vai para o mesmo lugar que eu? Por que você vai trocar de país? É você que vai para o mesmo que tem muito brasileiro que tá indo para Portugal, né? Não, eu amo Portugal muito antes de virar moda. Porque eu lembro que tinha gente que quantas pessoas chegavam para mim e falavam assim: eu que vou para Portugal, é mesmo que está em São Luís. E eu quero ficar bem pertinho de Fátima. É porque são... É como se tivesse não saísse do Brasil. Né? A mesma arquitetura, fomos colonizados pelos portugueses. Sempre amei. E é meio assim, meio caminho aqui, né? É bonito mesmo, eu nunca fui lá. Eu amo Portugal, eu amo Portugal. Então, quem sabe eu vou aposentar lá, se não voltar para cá, né? E eu quero ficar bem pertinho de Fátima. Tô precisando de muita proteção. Vou morar em Viena e vou aposentar em... Eu sou mais out disso. Eu gosto muito, muito da cidade de cimento, né? Você é americano. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu gosto do norte. É verdade. Quem sabe se a Socorro não me leva para Orlando para eu ser correspondente lá. Agora... Imagina o bate-bola. Tô esperando eu lá, a Orlando, sua visita lá.
lá, né? cara. Tô E aí o esperando Mara sua quer conhecer visita, muito lá, quer conhecer muito. Tô esperando. É. E vai logo que eu já vou me mudar daqui uns dias. Olha já aí, tem tá? outros planos. Que Deus te abençoe, que te cuide, que te guarde, que Amém, você possa amém, voltar amém, tranquilamente. amém, amém. E isso aqui é um registro digital que você vai levar para a vida toda. E eu acho que num momento muito bacana da sua vida, muito importante, de muito amadurecimento. É verdade. E espero que a galera goste, porque é um ensinamento, na verdade. E acaba sendo de gente que tem vontade. Eu vejo muita gente com muito talento oprimindo-se, né? Com vontade de crescer e com medo de crescer. Tem muita gente que tem medo. E você que tá aí, que tem. Olha quanto. Ai, que medo que eu tenho de viajar, não vou só. É bom. Vai embora. Lá, se joga. Se puder, vai. Se tiver vontade, vai. Mochila nas costas e pé na estrada. Siga atrás dos seus sonhos. E obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E vamos Prazer. juntos para a Copa. Se Deus quiser. A gente reza pra qual Aí, santo? Antoniel, tu já separa no avião, tu já pede para separar 286 caixas de vinho e pelo menos umas 2 de chivas para não dar problema lá. Pra quem é E avisa o Pra pessoal do- gente. e avisa o pessoal do Catar pra não encher muito meu saco. Salve, irmão, socorro, seu pai. Valeu, socorro! Olha, vai estar aqui no... Maria, né? Maria Sampaio. Certo aí? Você quer falar inglês com ela? Thank you very much. I don't speak English. Agora fala a língua do P. Que pio por São Pão de Oponipi, Santo Pô. Essa é a mais difícil. Essa é a minha. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha teu nomezinho aqui. Compartilha, você compartilha para que o YouTube entenda que mais gente queira receber esse conteúdo, tá legal? Que é muito bacana. Dá um like, envia para os amigos e lembrando mais uma vez, marca alguém aqui que você goste e um que se odeie. Para os dois brigarem e render a história, entendeu? Tchau, até o próximo episódio. Valeu, socorro! Muito obrigada. Um beijo pra todos. Assiste o próximo episódio que vai aparecer aqui em cima, que tá muito legal também. Tchau, tchau. Valeu.